Você já parou para pensar quantos problemas poderiam ser evitados se você simplesmente falasse de forma assertiva o que você pensa? Quantos problemas seriam evitados nas relações com o seu marido, nas relações com as pessoas que você gosta, seus pais, seus irmãos, as suas amigas também, né? Por quê? Porque simplesmente você achou ou acha que emburrando, que ficando de cara feia, que não falando, que se isolando é a medida correta. E eu quero te dizer que isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, nós precisamos aprender que problemas se resolvem conversando e não deixando de conversar. Então, quando você emburra, ou quando você, em alguns momentos, até de uma forma muito errada, explode e grita, isso diz que você não tem o controle sobre as suas emoções. E é possível nós termos sim esse controle das nossas emoções, porque nós podemos ter três meios de nos comunicar. Nós podemos ser passiva, a gente pode ser assertiva e agressiva. E a grande maioria das vezes nós nos comunicamos com as pessoas sempre baseado naquilo que a gente recebeu ou não recebeu. Aquilo que a gente viu as pessoas que a gente gostava se comunicando. E não quer dizer que porque elas se comunicavam dessa forma que é o jeito correto e que elas não podem e que você não pode melhorar e que você precisa manter esse padrão de comportamento e comunicação. Então, o que é uma pessoa passiva? Passiva é aquela pessoa que é engolidora de sapo, é aquela pessoa que as outras pessoas usam essa passividade a favor delas. Então, é aquelas pessoas que se sobrecarregam com atividades e funções do outro porque não conseguem se posicionar. É aquela pessoa que tem dificuldade de olhar nos olhos, é aquela pessoa que não fala o que pensa, é aquela pessoa que geralmente não tem atividade, o nome já diz, ela é passiva, né? As outras pessoas sobrecarregam ela de funções porque ela não se posiciona. E essas pessoas são as pessoas que tendem na comunicação a se prejudicar mais. Porque são aquelas pessoas que têm gosto, que têm desejo, mas que não falam, que não verbalizam, que não externalizam aquilo que realmente gostariam. Ao extremo da passividade existe a forma agressiva da gente se comunicar, que é através do grito, da ameaça, do xingamento, da explosão, da violência, que também em momento nenhum isso é o objetivo de sermos pessoas com diálogos e comunicações assertivas. Então, geralmente esse tipo de pessoa gera no outro um medo, uma desconfiança, uma insegurança. A gente nunca sabe o que esperar de uma pessoa dessa, né? Então, esse tipo de diálogo é um diálogo que a tendência é que se um dos lados não ceder, isso vira merda, desculpa a palavra. Então, geralmente as pessoas que são passivas, elas se relacionam com pessoas agressivas. Então, a pessoa agressiva, ela monta em cima da passiva, né? E a pessoa passiva tem vontade de se posicionar, tem vontade de falar, mas não consegue. E aí existe aí uma balança que não é balanceada, justamente pelo que sobra em um, falta no outro. E o que falta e sobra em um, falta no outro também. E o nosso objetivo é desenvolvermos diálogos assertivos, sermos pessoas que nos consigam falar, mas falem de forma empática e respeitando o lugar do outro, consigam também verbalizar o que incomoda, sem ultrapassar o limite do outro e respeitando o lugar do outro. Então, ser assertivo é um treino para a gente lembrar em primeiro lugar que isso é pra gente, que nós temos o direito de ser ouvidos, nós temos o direito de sermos respeitados, nós precisamos entender que a outra pessoa não está ali para fazer o que nós queremos, que ela está ao nosso lado, ela não está acima de nós e nem abaixo de nós. E nos diálogos é justamente isso. A grande maioria dos problemas não é o que você fala, mas como você fala. Às vezes a gente adora colocar no discurso de uma conversa a responsabilidade no outro. E na verdade, quando a gente é assertivo, a gente fala sempre em primeira pessoa. Eu sinto, eu gostaria, eu queria. Vou dar um exemplo para você muito simples. Um exemplo, de repente, de você chegou em casa e você viu que o teu esposo, você tinha combinado com ele que ele ia lavar a louça. E você pode chegar em casa e ver a louça suja e não falar nada e simplesmente ficar com aquela raiva e aquela emoção ali ativada em você por conta própria, talvez emburrar, ficar ali quieta no teu canto, mas não falar nada. Isso não é um discurso assertivo. Ou você pode chegar em casa xingando, brigando, gritando, explodindo, aí você vai ser uma agressiva no diálogo. Ou você pode ser assertiva. Então, tanto a passividade como a agressividade não é o caminho. Nós precisamos sermos
ser e desenvolver a assertividade. Como que eu seria assertiva nessa situação? Então, primeira coisa, ser empática. Se fosse você que tivesse combinado com teu marido, né, que você ia lavar a louça e você não lavou, o que você esperaria que ele fizesse? Que ele ficasse quieto, mudo, emburrado? Não. Que ele chegasse brigando, xingando você? Não também. Então, como é que você pode ser empática? Tentando se colocar no lugar do outro. A empatia é justamente isso, você se colocar no lugar do outro e se comunicar de uma forma que você também gostaria de ser, que fosse, se fosse com você, você gostaria que fosse. Então, a empatia é justamente isso. Então, pensando nisso, quando você se coloca no lugar do outro, você já muda totalmente a forma que você vai se comunicar. Em segundo lugar, você falar em primeira pessoa. Exemplo dessa situação. Amor, eu percebi, cheguei em casa, eu percebi que você não lavou a louça. Então, eu falei em primeira pessoa. Eu não falei lá, você não lavou a louça. Olha aí, eu não posso contar com você. É ser sucinta, ser clara e ser objetiva. Eu percebi que você não lavou a louça. Dar opção de escolha para outra pessoa. Quando a gente é assertiva, a gente pode dar opção de escolha. E também saber o que está acontecendo. O que aconteceu? Pergunta, dá espaço para a pessoa falar, dá espaço para a pessoa se justificar, dá espaço para a pessoa falar ali o que por trás daquele não lavar a louça pode ter acontecido. Aí tu dá espaço para ouvir e ouça de verdade, não fica ali só emburrada, né? E dar opção de escolha. Então tá, se nesse horário que você tá, a gente combinou de você lavar a louça, não tá dando certo, tu prefere lavar a louça pela manhã ou pela noite? Então você tira de você a questão de você impor alguma coisa e dá ao outro o direito de escolha. E a assertividade é isso, não quer dizer que a outra pessoa também não vai ficar nunca chateada, mas que você entenda que você alcançou e fez todo o procedimento de uma forma empática, se colocando no lugar do outro, falando em primeira pessoa e dando a ele o poder de ser ouvido e o poder de escolha. Baseado a isso, e apesar disso, você compreender que também como o outro vai fazer, o que o outro vai escolher, isso não é mérito e não é decisão tua, mas que você fique em paz por ter feito a tua comunicação e o teu diálogo da melhor forma possível que você conseguiria naquele momento, certo? Então vamos treinar a assertividade e vamos lembrar que os problemas se resolvem conversando e jamais deixando de conversar ou explodindo. Beijo grande, obrigada por estar aqui comigo. Fica com Deus.